Olá, tudo bem? Hoje vou começar a parte do Novo Testamento. Depois de ter percorrido o Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, os profetas, agora o Novo Testamento com o Evangelho de São Mateus. É interessante observarmos o contexto histórico onde Jesus viveu. Esse livro Pobre de Nazaré, do Inácio Larrañaga, vai ter um trecho no capítulo 1 sobre esse contexto econômico e político de dominação romana. Esse livro é da Edições Loyola, tradução do José Carlos Correia Pedroso e é de 2014. Aqui no capítulo 1, ele traz então essa situação política, e isso é importante para lermos os evangelhos e observarmos como que Jesus viveu e reagiu diante de tudo isso. Para entender um homem, devemos situá-lo no seu contexto. O ambiente político circundante é um dos ingredientes que contribuem poderosamente para forjar uma personalidade. Comecemos então lançando o olhar sobre as expectativas, lutas e frustrações do povo judeu. E assim entenderemos mais facilmente o pensamento e as intenções de seu líder, no caso aqui, Jesus. A colonização da Palestina pelos romanos começa em 63 a.C., quando Pompeu, depois de uma brilhante expedição militar na vastidão do Mediterrâneo, considerou da maior conveniência geopolítica anexar o território palestino ao império. Depois de algumas incursões militares pelo país dos judeus, levou a cabo seus propósitos sem encontrar maior resistência. Apesar de tudo, a política romana foi até certo ponto flexível e benévola, permitindo que se colocassem governantes nativos à frente desses territórios. Em 40 a.C., Roma nomeou o rei da Judeia, o idumeu Herodes, chamado o Grande, que teve um longo, brilhante e cruel reinado, apoiado sempre pelo braço militar romano. Quando Herodes morreu, Arquelau, tão cruel quanto o pai, embora não tão eficiente, herdou a Judeia e a Samaria. Mas seu breve reinado foi tão arbitrário e despótico que os judeus e samaritanos exasperados pediram a Roma a deposição do sanguinário monarca. E Roma, depois de o depor, enviou pela primeira vez um procurador, o que implicava o domínio direto de Roma, com plenos poderes sobre todo o território palestino. A essas alturas, Jesus devia ter pouco menos de 12 anos. E aí começa a era mais turbulenta e aziaga para a nação judia, que culminaria finalmente no extermínio quase total do templo, da cidade da nação em 70 depois de Cristo. Essa foi a época em que Jesus viveu, agiu e sofreu. Entretanto, a Galileia, com a morte de Herodes o Grande, subiu ao trono o seu filho Herodes Antipas, um reizinho sem categoria nem autoridade, um títere. Roma lhe reconhecia um certo grau de autonomia, com a condição de que se mantivesse submisso e quieto. E foi tanta sua submissão e devoção que não perdia a oportunidade de adular e acolher seus amos. Levantou à beira do lago de Genezaré, por certo bem perto de Nazaré, a bela cidade de Tiberíades, em honra do imperador Tibério, com termas e anfiteatros, introduzindo os usos e costumes tipicamente romanos. Também levantou outras cidades, embora menos suntuosas, e difundiu profusamente os ares pagãos por todos os cantos de seu pequeno reino. Esse foi o Herodes que mandou decapitar João Batista. Nazaré era território de sua jurisdição. Precisamos supor que o tetrarca se tenha feito presente em mais de uma ocasião no pequeno vilarejo. Em seus 30 anos, Jesus não conheceu outra autoridade civil senão Herodes Antipas. Deve tê-lo visto talvez de perto em mais de uma oportunidade. E lendo detidamente os evangelhos, dificilmente alguém pode evitar a impressão de que Jesus devia sentir uma certa repulsa para com Herodes Antipas. Não conta nos evangelhos que Jesus tivesse transitado por alguma cidade fundada por Herodes. Lateja um irreprimível desdém naquela invectiva. Essa raposa. Jesus chama Herodes de raposa, né? Quando nas horas da paixão levaram Jesus à sua presença,
o mestre sequer abriu a boca, guardando completo silêncio. Algo profundo e negativo em relação a Herodes estava represado no coração do mestre. Seria a lembrança da bárbara e frívola decapitação de seu amigo João Batista? Possivelmente, talvez muito mais. Essa situação política foi um duro golpe para o orgulho nacional dos judeus. Sempre tinham crido em seu destino como povo eleito, sonhando que um dia todas as nações se prostrariam diante de seu Deus no templo de Jerusalém. Mas a realidade que tinham de roer era uma casca diferente e muito amarga. Em Cesareia fora levantado um templo espetacular em honra do divino Augusto, representado como Zeus. Por todas as partes surgiam anfiteatros, teatros e ginásios, nos quais também, em Cesareia como em Jerusalém, organizavam-se a cada 4 anos torneios, pelejas e campeonatos em honra do divino Augusto. E como símbolo insolente e estridente dessa absoluta dominação, havia no frontispício do templo uma enorme águia imperial, presidindo a vida da nação. Essa dominação romana tinha sobretudo uma expressão concreta e irritante: a opressão econômica. Com efeito, além dos impostos indiretos, como pedágios, direitos de alfândega e 1000 outras taxas, as províncias ocupadas tinham de pagar a Roma os tributos. É verdade que essas imposições eram da alçada das autoridades das províncias, mas estas agravavam com pesados impostos cada um dos cidadãos do povo judeu, salvo os anciãos e as crianças. Essa situação foi exacerbando os ânimos, porque para o povo os tributos equivaliam a um sacrilégio, já que se tratava assim, o entendiam, de dinheiro de Deus. E como era de prever no seio do povo oprimido e exaurido, a irritação foi crescendo, como uma chama ameaçadora, justamente nos anos juvenis de Jesus. E essa surda rebelião foi crescendo, coisa estranha, justamente no país do norte, na chamada Galileia dos gentios, bem longe do centro do poder. Lá haveria de nascer também o movimento dos zelotes, homens de extração camponesa e muito religiosos, que, com variada sorte, através de diversas alternativas, haveriam de fustigar as guarnições romanas, até que sua resistência fosse totalmente aniquilada no ano 70. Concretamente, quando Jesus beirava os 20 anos, teve lugar uma das insurreições mais sangrentas nas proximidades de Nazaré. De fato, por esse tempo, Judas, o Galileu, organizou e dirigiu vitoriosamente uma violenta rebelião contra Roma, pondo-se à frente de um numeroso e fanatizado esquadrão de insurretos, dirigiu-se para a cidade fortificada de Séforis. Assaltaram-na, passaram a espada todos a guarnição romana e se instalaram firmemente entrincheirando-se no recinto murado. Vã ilusão! O sabor da vitória durou pouco. Poucos meses depois, o legado da Síria, Quintílio Varo, chegou com marchas forçadas e com forte destacamento militar. Reduziu a cidade a cinzas e 2000 zelotes foram crucificados. A resistência recebeu assim um golpe mortal, mas não definitivo. Tudo estava acontecendo a poucos quilômetros de Nazaré, e é preciso calcular que entre os insurretos, depois crucificados, devia haver alguns rapazes de Nazaré, com a idade aproximada de Jesus e possivelmente seus amigos. Mas nós não dispomos de indícios claros nos documentos evangélicos para afirmar ou negar que Jesus simpatizasse com esses movimentos ou se teve algum contato com os rebeldes. Só podemos afirmar que essa tensa situação política em que Jesus teve de se ver inevitavelmente envolvido deve ter deixado alguma marca em sua personalidade, como filho de seu tempo e de seu povo. Então, a partir dessa introdução, vamos ver o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Mateus era um discípulo de Jesus, ou também chamado apóstolo. Ele era um cobrador justamente dos impostos romanos, e ele conta o episódio da sua conversão nos evangelhos. Estava à beira da banca de cobrador de impostos. Jesus o viu e chamou. Ele fala Levi, o nome dele era Levi. E aí ele era odiado pelos judeus. Ele deixa imediatamente a banca dos impostos e começa a seguir Jesus.
Então, esse evangelista, ele é um discípulo. Então, ele vai escrever a vida de Jesus. Isso se dá pelo ano, entre os anos 70 e 80 ou 90. Então, temos uma data fixa para o Evangelho de Mateus, nos anos 70 para frente. E ele traz no seu Evangelho aquela característica de confirmar que Jesus é o Messias esperado. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos muitas citações do Antigo Testamento. São textos trabalhados, ele escreve para judeus convertidos ao cristianismo, para provar, confirmar que Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, podem ser vistos sob uma mesma perspectiva, uma mesma estrutura. Tem divergências, concordâncias, mas podem ser olhados assim. Por isso, sinóticos, evangelhos vistos sob o mesmo olhar. Mateus compõe o seu evangelho dentro de uma moldura. Então nós temos, primeira parte, a primeira moldura, o nascimento e a infância de Jesus. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 2. É a primeira moldura. Depois ele faz a promulgação do reino de Deus. E aí que vai entrar aqueles 5 discursos. Ele compõe o seu evangelho em torno de 5 discursos de Jesus, 5 livros da Torá. E discurso, parte narrativa, ou parte narrativa, discurso. E por fim, do capítulo 26 ao 28, nós temos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então a moldura seria o nascimento de Jesus e sua infância, bem resumidos. Depois a outra moldura final, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E dentro, esse miolo do texto, a parte narrativa e um discurso. São 5 discursos falando principalmente do reino dos céus, que é o grande tema de Mateus. Jesus vem revelar o reino dos céus, que já começa aqui com a sua pessoa, com a propagação do evangelho e assim por diante. Então, nessa primeira parte da infância e nascimento de Jesus, o primeiro capítulo é a genealogia de Jesus. Ele traça todo esse contexto desde Abraão para provar que Jesus pertence ao povo de Israel. Então, o primeiro versículo é livro da origem, Gênesis, Biblos, a Gênesis, Biblos, Gênesis, Genésios, o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Daí ele vai compor essa genealogia, depois vai falar da José, da paternidade de José, a paternidade legal de Jesus, concebido pelo poder do Espírito Santo, conforme disse Isaías, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamarão com o nome de Emanuel. Depois ele fala desse nascimento em Belém, bem resumido, e da visita dos magos, a fuga para o Egito e massacre dos inocentes, e depois o retorno de Jesus para Nazaré. Interessante, né? Então, esses primeiros 2 capítulos, nascimento e infância de Jesus. E aí começa, então, no capítulo 3, a promulgação do reino de Deus. Ele faz uma parte narrativa, mostrando João Batista pregando na beira do Rio Jordão, depois do batismo de Jesus, Jesus tentado no deserto, vencendo as tentações, e Jesus ensinando e curando, capítulos 3 a 4. Aqui ele vai dizer no versículo 23, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Então esse binômio aí, né? Curando e ensinando. E aí vem no capítulo 5 o primeiro discurso, o discurso do Sermão da Montanha, ou discurso evangélico, em que Jesus sobe a montanha como mestre, senta e faz o seu discurso às multidões. Essa parte é bem conhecida, né? Então vou ler aqui o início, versículos de 1 a 12.
Vendo ele, Jesus, as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É a carta magna, né? A nova lei está presente aqui nessas bem-aventuranças. Então, esse primeiro discurso, ele compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É a nova lei de Jesus, é o primeiro discurso, lembrando aí o Gênesis. A pregação do reino dos céus, capítulo 8, parte narrativa, nós vamos encontrar 10 milagres de Jesus. Dentre eles, a cura de um leproso, do servo do centurião, da sogra de Pedro, a tempestade acalmada, os homens possuídos pelo demônios em Gadara. Capítulo 9, cura de um paralítico. Aí que Mateus vai contar a sua vocação. Capítulo 9, versículo 9. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Depois Jesus vai à casa de Mateus, jantar com eles, etc. Cura de uma hemorroísa e ressurreição da filha de Jairo, cura de 2 cegos, cura de um homem com demônio mudo, e a miséria da multidão. Jesus enxerga a multidão sem pastor e começa a pregar o reino de Deus. Capítulo 10, o segundo discurso, lembrando aí do livro do Êxodo, é o discurso apostólico, o chamado dos apóstolos, e essa pregação aí para os apóstolos, como eles devem andar pelo mundo, o que devem levar, o que devem anunciar. Depois nós temos outra parte narrativa a partir do capítulo 11, o mistério do reino dos céus. Aí nós encontramos João Batista enviando discípulos a Jesus. Jesus começa a falar às cidades à beira do lago da Galileia. E uma parte muito bonita, capítulo 11, versículo 25 ao 30. Aqui é chamado de meteoro joanino. A linguagem aqui muda, é como se Mateus pegasse do Evangelho de João, que nasceria ainda, né, no ano 90, o Evangelho nasceria, e ele fala tão profundamente sobre a missão sua, né, Jesus. Por esse tempo pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12 continua a missão de Jesus, andando pelos campos da Galileia com seus discípulos, curando o homem da mão atrofiada e assim por diante. Até chegarmos no terceiro discurso, discurso das parábolas, lembrando o livro do Levítico. Aqui Jesus vai falar as famosas parábolas do reino dos céus. Conhecemos de modo especial a parábola do semeador, que é tão bonita, né? Está aqui no capítulo 13, versículo 4 a 8. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e por não ter raiz secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto,
uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, parábola do tesouro e da pérola, explicação da parábola do joio, do tesouro e da pérola, parábola da rede, conclusão. Depois, capítulo 13, versículo 53, começa a parte narrativa chamada Igreja, Primícias do Reino dos Céus. Daí então vai falar da execução de João Batista, primeira multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele, curas na cidade de Genesaré. Capítulo 15, discussão com os fariseus, ensinamento sobre o puro e o impuro, cura da filha de uma mulher cananeia, várias curas, numerosas curas em torno do lago de Genesaré, segunda multiplicação dos pães. Capítulo 16, o povo judeu pede um sinal a Jesus, ele fala que o verdadeiro sinal é o sinal de Jonas, o fermento dos fariseus, dos saduceus, profissão de fé de Pedro, um momento marcante em que Pedro, quando Jesus pergunta, né, quem sou eu para vós? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Daí começa o primeiro anúncio da paixão, condições para seguir Jesus. Capítulo 17, a transfiguração, um momento tão bonito, Jesus sobe o Monte Tabor e se transfigura diante dos discípulos. Cura do endemoniado epilético, segundo anúncio da paixão, tributo devido a César. E capítulo 18, discurso sobre a igreja. E aqui então nós temos o quarto discurso relacionado ao Levítico. Jesus vai falar quem é o maior na comunidade, o escândalo na comunidade, o perdão na comunidade, a ovelha desgarrada, correção fraterna, oração em comum, parábola do devedor implacável. E aí entramos dentro do corpo do texto, na quinta parte aí, relacionado ao quinto discurso, que no caso aqui é a sexta parte do Evangelho, né, seguindo aí, lembrando da infância. Aqui, capítulo 19, o advento próximo do reino dos céus. Parte narrativa, perguntas sobre o divórcio, e aí Jesus vai falar sobre a renúncia, sobre as crianças, o moço rico, perigo das riquezas, a questão de renunciar para poder entrar no reino dos céus. Capítulo 20, parábola dos trabalhadores da vinha. Terceiro anúncio da paixão, o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, os chefes devem servir, importância do serviço, cura de 2 cegos em Jericó. Capítulo 21, a entrada de Jesus messiânica em Jerusalém. Aí já passa para Jerusalém, né? Essa viagem está concluindo de Jesus para Jerusalém. Os vendedores no templo, a figueira estéril, o poder da oração, a pergunta dos judeus sobre a autoridade de Jesus, parábola dos 2 filhos, um que quer servir o pai e outro não quer trabalhar na vinha. Parábola dos vinhateiros homicidas, capítulo 22, parábola do banquete nupcial, o tributo devido a César, a ressurreição dos mortos. Jesus fala sobre a importância da fé na ressurreição. O maior mandamento, que é amarás a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração. Jesus retoma o Deuteronômio. Ele é filho e senhor de Davi. Então Jesus é filho de Deus e senhor de Davi. Capítulo 23, famoso discurso contra a hipocrisia dos fariseus. E a palavra sobre Jerusalém, né? Jerusalém impenitente. E aí chegamos ao último discurso, no capítulo 24, discurso escatológico, falando aí das coisas que virão, parousia, vinda do Filho do Homem, sobre a morte, esse momento final, relacionado ao Deuteronômio, a vinda do Filho do Homem. Ele usa também parábola da figueira amaldiçoada, né? Quando você olha para a figueira, você percebe quando ela vai produzir frutos. Assim também, olhar os sinais dos tempos, perceber que o Filho do Homem virá. Vigilância para não ser surpreendido como na época de Noé, e assim por diante. Esse discurso continua no capítulo 25, parábola das 10 virgens, dos talentos, o último julgamento, um texto impressionante em que Jesus fala: os bons irão para o reino, aqueles que deram de comer, de beber, vestiram as pessoas que estavam nus, visitaram os doentes, os presos, acolheram o estrangeiro, esses irão para o reino, para junto do Senhor. Os ímpios não irão para o reino. E o capítulo 26, 27 e 28, esses capítulos vão falar da paixão e ressurreição de Jesus, né, em que ele aparece aí como o Messias
esperado, que enfrenta a paixão com coragem e ressuscita no último dia, né? No terceiro dia ele ressuscita. A aparição aos discípulos, a Madalena, as mulheres. E o texto termina então com uma missão universal. Vou ler o capítulo 28, versículo 16 a 20. Jesus é traído por Judas, então o texto diz aqui: a aparição de Jesus na Galileia e missão universal. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele, né? Jesus está ressuscitado aqui. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: toda autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse é o primeiro evangelho de Mateus. É importante lê-lo, lembrando sempre do Antigo Testamento. Jesus vem para cumprir a palavra do Antigo Testamento. Vários momentos Mateus vai comprovar isso, resgatando profecias antigas, para dizer aos judeus que se converteram, né, para o cristianismo, que Jesus é o Messias esperado. Esse texto ele foi escrito em hebraico, depois passado para o grego. Então é interessante observar isso. A língua, né, tem essa mudança aí do hebraico depois para o grego. É um dos evangelhos importantes aí que abrem o Novo Testamento, Evangelho de São Mateus. Um abraço, até mais.